Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, em nome de Jesus, com o Momento da Família de Navé. Olá pessoal, é muito bom estar juntinho de você. Quero render graças a Deus pela oportunidade e agradecer a você pelo seu tempo e o seu carinho. Pessoal, nós estamos entrando assim no mês em que vem lembrar, não é? Os avós, a figura dos avós é muito importante na vida nossa. Aquele que teve um avô que às vezes não teve, mas não conviveu. Aquele que conviveu com os avós realmente tem boas lembranças. E os que estão agora convivendo também vai confirmar isso, porque, olha, é tão importante a convivência com os avós. E nós estamos vivendo aqui agora, vai ter um dia, né, dedicado aos avós, e eu quero fazer aqui com a Dinalete o Momento da Família, assim, essa lembrança para que as pessoas também sintam que nós temos o maior carinho e o maior respeito por essa fase da vida nossa, tão importante, que é o dobro do amor daquilo que a gente tem pelo filho. Não é, Dinalete? É verdade, Aloysio. Então, a Bíblia é um livro tão fantástico, é tão incrível, que ele nos dá respaldo e ensinamentos sobre vários assuntos da vida. Hoje vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso e como os avós podem ajudar na criação dos netos, auxiliando na educação destes pequenos com a sua experiência de vida. Para desenvolver esse tema, vamos nos inspirar numa avó Lloyd e a sua filha Eunice, que realmente na Bíblia há um destaque tão lindo, um testemunho de como é importante o trabalho dos avós. Então vamos para a palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 5, que diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em mim. Então, ser uma filha de Deus é um grande privilégio, né? Ou então filho de Deus é um grande privilégio. Mas podemos destacar de ser mãe e ser avó, ou então ser pai e ser avô. Aí no caso aqui da Lloyd, é uma alegria enorme, né? Mãe podemos citar Lloyd, uma mulher que recebeu das mãos do Senhor uma preciosidade rara nos dias de hoje. Eunice, a sua filha, como uma mulher que amava o Senhor, ela legou à sua filha verdades espirituais que foram transmitidas às próximas gerações. Para ela, filhos eram um presente de Deus e lhe estava concedendo. Eles eram bênçãos do Senhor. Lloyd soube transmitir à filha Eunice o seu amor e a sua fé e os seus valores, que é o que a gente também gostaria que acontecesse nos dias de hoje, porque vem a filha, da filha para os filhos, e assim vai se construindo famílias servindo ao Senhor. Então, no livro de Deuteronômio, capítulo 6 e o versículo 7, diz: e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Vemos aqui as instruções de Deus que foram seguidas por Lloyd. Quanto ao que devia fazer para conduzir seus filhos nos caminhos do Senhor, a palavra de Deus deve estar no centro de nosso lar.
É lá onde falaremos do amor do nosso Deus, assentado, andando pelo caminho, deitando, levantando, conforme aqui a palavra. Lloyd era uma mãe que se importava com a vida espiritual de sua filha e tinha tempo para ela. Ela ensinou Eunice. Agora, claro, naquele tempo não existia Facebook, não existia redes sociais, não existia televisão, existia o povo era ter tempo para amar, tempo para servir, tempo para estar com os filhos conversando. Ah, quantas vezes eu fiquei na roda de pessoas, meu pai contando história, ou meu avô contando aquelas histórias que a gente ficava atento, né? Falava de uma cobra enorme que tinha lá no Amazonas, e a gente imaginava uma cabeça de 30 metros. Não é nem tudo isso, mas ele falava da sucuri. Isso era saudável, ainda é até hoje. Conversar com os netos, conversar com os filhos, falar para eles desse Deus, conversar sobre as coisas. Vamos sair um pouco, tudo tem seu tempo, sai um pouco das tecnologias. O problema não é a quantidade de tempo que tu passa ao lado do neto ou dos seus filhos, mas é a qualidade, amar a Deus acima de todas as coisas e educar seus filhos e netos, sabendo que isso era um privilégio e uma obrigação. É uma obrigação que Deus lhe dá, a oportunidade. Hoje deu também, naquela época, para Lloyd. E deixar os seus filhos saber o quanto Deus era importante, ou é importante. Lloyd cumpriu a sua missão de mãe. E isso agradou ao Senhor. Este seu amor pelo Senhor certamente serviu de testemunho à sua filha Eunice e a seu neto Timóteo. Ser mãe é um privilégio. Né? Por isso que a gente precisa entender isso. Agora, ser avó ou avô é uma bênção. Amamos nossos filhos de todo o nosso coração, mas amamos nossos netos como um amor diferente, inexplicável, né, Adinalé? É verdade, é um amor. Como avós, temos também a obrigação de ensinar e de falar do amor de Deus a eles. Que possamos ser como Lloyd, uma mãe e uma avó, que com fé genuína transmitiu a sua filha e a seu neto as grandes verdades espirituais. Os netos trazem a alegria e o amor que os avós tanto necessitam. Eles preenchem o espaço que foi deixado com a saída dos filhos, antes amigos de longas conversas, afastados para construir o relacionamento conjugal. Embora saudável, é necessário esse afastamento. Não deixa de ser, em algum caso, uma ruptura brusca. A chegada dos netinhos é um bálsamo, um amor novo. Tudo foi planejado por Deus, para que a gente não termine nossos dias, né, vazios, porque eles preenchem o nosso ninho vazio. Tem a fase do ninho vazio, mas quando eles chegam em nossa casa, e traz aquela alegria, aí a casa fica diferente. É como um jardim que abre flores na primavera, onde você vê o colorido, o sorriso, a alegria, e ecoando aquelas risadas quando a gente lembra os próprios pais que por aqui também um dia corria por pela casa. Assim vai revivendo o avô os momentos que se passaram e preenchendo o vazio que o filho deixou. A ser mãe é um privilégio, né? Mas ser pai também. Mas ser avô é dobrado, né? É dobrado. É alegria dobrada. Fica até sem graça quando a gente começa a falar. Agora há pouco saiu daqui um, de manhã chegou outro, amanhã vem outro, e vai trazendo aquela alegria, e a gente vai vivendo mais um capítulo da nossa história por aqui. Pois é, a chegada dos netinhos é isso, né? Ele sabia, né, que a velhice traz surpresas como solidão. Deus é maravilhoso, ele sabia. A sensação de perda, né? Em alguns casos, frustração por não ter acertado em algumas questões da vida.
Afinal, ninguém consegue ser aquele personagem perfeito sonhado na juventude. Daí então Deus formou esse vínculo entre a voz e o amor com mais experiência e depois cada um ir para a sua casa até outro dia. Por isso encontramos lá em Provérbios 17, versículo 6. Coroa dos velhos são os filhos, e dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Amém. Que lindo, né? É uma bênção, né? Então é isso. Deus sabia que a gente iria precisar de ter de novo um renovo. E a oportunidade de a gente corrigir os erros do passado. Encontramos também a Noemi, uma mulher da Bíblia que experimentou essa divisão de tarefa com muito prazer ao pegar em seus braços seu neto, filho de sua amada Nora Ruth. Sua história teve muitos momentos fortes, mas com certeza aquele foi o maior de todos. Todos podiam ver sua vida sendo renovada e a sua amargura dando lugar para a esperança que renascia. Agora, ela sabia que não seria desamparada, pois tinha o seu neto para ajudá-la a passar os dias de sua velhice. Amém. No livro de Ruth, amados, capítulo 4, versículo 18, diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz. Ser avó é uma segunda chance que Deus dá a alguém para fazer o que é certo na educação de sua criança. Reparar os erros do passado na educação das crianças é uma bênção de poder viver com a sua segunda geração, os netos, filhos de seus filhos, né? E a gente agradece isso também a uma nora, né, que também contribuiu para que esses netos estivessem ali ao nosso lado. Nesta hora que as vovó e os vovôs entram, suas experiências anteriores de pais podem ajudar muito com a nova família. Ajudar a não cometer os erros que estes avós cometeram no passado com seus filhos, sem assumir a paternidade e a maternidade. Como poderia, Dinaleta, os avós ajudar os netos? De tanta maneira, Luísa, que ela pode ajudar, como, por exemplo, ela usando a riqueza dos conhecimentos que ela tem. Então, não há ninguém mais experiente numa família, até mesmo devido ao tempo, à idade, né? Então, os conhecimentos que a avó e o avô acumulou durante esse tempo, que é de grande utilidade, de muito valor e também de grande responsabilidade, que dele passar tudo aquilo que foi acumulado com o tempo. Então, pode ajudar com orientações sábias, aconselhando alguma coisa que você precisa. Ela pode ser também uma ponte entre os pais e os filhos, conforme necessidade. Lembrando o filho como era o comportamento dele na infância, como foi na adolescência, o que foi bom, o que não foi bom, o que pode fazer para ser melhor. Os avós também, eles nunca devem interferir na autoridade dos pais, porque se eles interferem, vai enfraquecer essa autoridade. Verdade. Então, eles têm que saber o limite, eles podem ajudar, agora não querer mandar, que é o filho, é o pai e a mãe que vai mandar. Os avós podem ajudar, e muito, mas sabendo, reconhecendo o limite até onde deve ir. Se tem algo que desaprova, que está acontecendo exagero com esses pais em relação ao filho, então chama o filho ou a filha e conversa que não estão sabendo tratar bem essas crianças e que isso seja feito de uma forma que não seja na frente dessas crianças, na frente dos netinhos. Tem que chamar em particular esses pais e conversar adequadamente como que deve agir. E nunca ficar reclamando, brigando, xingando em frente de criança, que aí você vai estar com a demonstração de uma falta de educação, onde também vai deixar muito triste os pais.
No livro de Provérbios, capítulo 1 e o versículo 5 diz assim: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Então, eu só queria lembrar que avô, ele é avô, não é pai. Tá? Os avós são avós. Avós. E não muito estão bem. falando aqui de pais. Você não tem que assumir o papel de pai. Mesmo que a tua filha ou tua nora precisou trabalhar, precisou sair, ou deixou o filho contigo, por favor. O filho é dela. Quando ela retornar e vir pegar o filho, entregue. Porque muitos já querem assumir como se fosse filho e vai para a justiça e quer o direito. Eu sei que desenvolveu a afetividade, mas desenvolva a afetividade de avó e de avô, e não de pai. Porque a criança tem pai. E a lei é bem clara. Tendo o pai e a mãe, o filho fica com os pais. Caso aconteça de um pai aí venha a falecer ou a mãe, aí é os diferente, avós Luiz, vai assumir. aí é diferente. Tá? Queria deixar isso bem claro, porque às vezes acontece de o amor fraterno, o amor desenvolvido na relação com o neto, a afetividade, a pessoa quer depois ficar com o filho, o neto que não é filho. Mas também não ficar murmurando o tempo todo, na frente dos netos, na frente dos filhos também, fica se queixando todo o tempo. Muito pelo contrário, tem que estar agradecendo a Deus por estar vivo, que é uma grande vitória. Mesmo que sente uma dor aqui, que sente uma dor ali, mas está vivo, está vivendo, está participando da vida dos netos. Então, passa o melhor e não murmuração, reclamação, que vai doer o coração dos netos e o coração dos pais também. No livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, vamos agradecer. Mantenha-se ativa, interessada também nas coisas lá de fora, para você não se limitar só ali. Mas cuide também da tua área espiritual, participando da tua igreja, sendo voluntária, se tiver o tempo de ajudar algum lugar, fazendo curso, tantos cursos que tem, que a pessoa às vezes tem vontade, que não fez quando era jovem, faz agora, o inglês, computação, arte culinária, e outros. Tudo depende da vontade da pessoa. Então, procurar fazer caminhada, procurar fazer leituras, para que você também venha se integrar no dia a dia do mundo. E dos você netos, necessita. né? E dos netos, até para poder passar as coisas para os netos. Essa avó e esse avô precisam se atualizar também. No livro de Filipenses, capítulo 2, o versículo 4, diz: cuide, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Porque também se fica só no seu interesse é muito egoísta. E o que não pode acontecer nessa relação de avós com os netos? Sim, o que não pode, Aloysio, tem muita coisa também. Uma delas a avó não pode ficar dando qualquer coisa para a criança comer se ela não sabe o que essa criança vai poder se alimentar. Os pais devem orientar e esses avós devem obedecer, cumprindo aquilo dentro das normas que os pais passaram para ele. Outra coisa, não dá medicação. Por conta própria, isso não pode acontecer. Essa medicação deve ser orientada para os pais pelo médico e para os avós, os pais que devem dizer. Outra coisa também que não deve acontecer é faltar respeito com a religião, ou de um genro, ou de uma nora, querer influenciar, fica se metendo, mas é tal religião. Não, cada pessoa é livre para escolher o que quer, respeita, apenas respeita. Respeitar. Outra coisa muito importante, Luiz, quando os avós saem com as crianças, deve avisar os pais. Eu estou indo para tal lugar, eu vou voltar a tal hora.
e aquele horário certo. Devolver a criança, hein? Sim, fazer cumprir. É muito importante, porque às vezes até você precisa. Vai a um supermercado, chega lá o carro, bateu, quebrou alguma coisa, as pessoas já vão ficar sabendo onde que está. Quando ligar, vou lá socorrer. Então, isso é importantíssimo. E também tem que pôr limites. A vontade dos netos. Casa de vovó, de vovô, é gostosa. Sim, mas tem que ter limite. Não pode exagerar, tá? Não pode perder o respeito, tem que ter muito cuidado. Passar aquilo que pode passar. Não é porque a casa dos avós que vai fazer o que quer. Sim. E aí também os avós deixar. Agora, claro, educação quem dá são os pais. Nós respeitamos a educação dos pais. E os pais que estiverem perto, corrija seus filhos quando estiver na casa dos avós, saindo do limite. É o pai que tem que tomar atitude. Não fica bem tendo o pai e a mãe perto e os avós tomar uma decisão. Se os avós fazem tudo que os netos querem, vai fazendo tudo, eles vão perder o respeito. Não vai respeitar a avó, não vai respeitar avô, cresce sem limite e mais na frente qualquer coisa já quer brigar. E depois fica isso. questionando a educação dos pais, que a gente tem que respeitar. Tem que ser. Cada família tem sua forma de trabalhar na educação. Os avós que, no caso, têm 3 filhos e uma filha, quando se casam, vai trazer outras pessoas para a família, que são noras e genros. Então, cada família vai ter sua forma de trabalhar. Então, os avós têm que respeitar essa decisão. Mesmo que dói, às vezes tem coisa que há uma atitude que você não concorda, aí você fica e é bom que vai olhar, eu também fiz isso e não estava correto, meu filho está reproduzindo o que aprendeu comigo, aí a dor vem grande, viu? Aí você vai ver que realmente agora tem que ter paciência. Pode conversar com o pai, meu filho, vem cá. Olha, eu errei quando eu trabalhei você na fase de criança. Não faça isso com meu neto, não, porque você vai... Eu não quero que você erre. Conversar. Mas vamos ter que ter paciência, porque o teu filho também é aquilo que tu fez dele. Ele agora está reproduzindo com o teu neto o que tu fez com ele. Então, vamos ter paciência quando tiver algo que você não concorda, que seu filho está fazendo com seu neto. Primeiro porque ele é pai. Segundo, ele hoje é o pai que está fazendo o que tu fez com ele. Então, vamos devagar, né? Porque a coisa é tão séria, né? Então, vamos lá. Né, Dinalé? É verdade. Nós sabemos que também tem benefício de conviver com os avós. Muito também. Quais são os benefícios? A interação dessa criança com os avós passam valores e as crianças passam aquela energia, tá? Aquela desperta juventude nesses avós. As crianças despertam a necessidade de reflexão, de autoconhecimento, que eu falei que vão buscar conhecimento, da imaginação também, e aprende a respeitar e conhece a limitação. E os avós também usufruem muito, Aloysio, dessa parte tecnológica. Sempre um avô está perguntando para o netinho, me ensina, como que eu uso aqui? É verdade. E eles ensinam. Me orienta, porque a avó e o avô não estão sabendo usar a tecnologia. Então, as crianças e os netinhos que vão ensinar. E, amados, é muito importante que tenha um bom relacionamento entre pais e avós, porque isso é vantagem para toda a família. O filho vai crescer em um lado de harmonia e vai aprender a desenvolver a paciência, vai saber lidar com a família, com as pessoas lá fora, e ambos vão desenvolver o amor e o afeto, porque aprenderam em casa com seus pais e os avós. Quer dizer, com a família. Porque a base da formação da personalidade, ela é formada em casa. Isso é muito importante. E a contribuição na criação dos netos?
também. Todas elas, se fosse detalhar, eu passar muito tempo aqui, né? A avó pode dar o apoio quando o bebezinho nasce, que a mãe ainda não conhece, é o primeiro bebê, não tem ainda habilidade para cuidar do bebezinho. Então essa avó pode ir ajudar, pode orientar, não deve criticar o estilo de vida dos pais, deve respeitar as regras, evitar divergências, porque se surge alguma divergência, começa conflito e a família pode ir criando uma situação de distanciamento. Deve-se a contribuição também se atualizar e conversar com os netos com sinceridade. Nunca mentira. Mentira não cabe em nenhum lugar. Nem com pai, nem com mãe, nem com neto, nem avó, nem ninguém. E deve também, o Aloysio, quando perceber que os ânimos daquela casa não estão muito bem, os avós devem entrar com um papel importante de acalmar. Chama o pai para conversar, chama a mãe, chama o netinho, chama a netinha, quer dizer, levar a paz naquela casa, acalmando. E os avós, eles também ajudam na formação da personalidade, que eu comentei. E se, diante de todo esse quadro, a avó e o avô, que deseja tanto fazer isso, mas não consegue, busca ajuda. Existe a ajuda terapêutica, que eles podem estar participando. E o avô, ele tem a oportunidade de estar com os netos, não apenas emocionalmente, mas também contribuir como um suporte funcional para esses netos. Com buscar de vez em quando, na escola, às vezes o pai e a mãe estão trabalhando, não pode buscar, os avós estão prontos ali para ajudar. Pode ajudar financeiramente. Ajudar, e isso, Aloysio, muito bem. Conforme a necessidade, pode ajudar os avós podem ajudar financeiramente, e que gostoso poder também estar ali colaborando, né? E isso também demonstra ter mais saúde psicológica. Esses avós vão ter menos depressão. Já pensou aquele avô e avó que fica só em casa o tempo todo triste, pensando assim no tempo que está passando, sem fazer nada? O neto leva uma energia que dá uma alegria tão grande, né? E de acordo com os estudos, os avós que estão ativamente envolvidos com a vida dos netos, eles têm um bem-estar muito melhor do que aqueles que estão parados lá, assim, sem participar de nada. E ainda, os avós que cuidam dos netos, eles podem estar compartilhando na vida desses netinhos, sendo bom para os netos, comprovado cientificamente, e sendo bom para os avós, e melhor ainda para os pais. A casa dos avós sempre traz à cabeça uma memória afetiva. O aconchego no sofá, as brincadeiras no quintal, das comidas gostosas que os avós fazem e o abraço gostoso que só eles sabem dar. Nos dias de hoje, o papel dos avós vai além do agrado aos netos. Eles participam ativamente da rotina das crianças e são personagens importante na educação, compartilhada com os pais, claro, né? Neste momento, os conflitos de ideias e valores podem aparecer. O importante é o diálogo e o respeito mútuo. No caso de pais separados, é direito da criança conviver a rede familiar, avós, tios e primos. É preciso que todos se esforcem para manter a convivência, já que muitas vezes o tempo fica mais restrito e com delimitações de visita. Assim, os pais devem reservar parte do tempo de convivência com as crianças para proporcionar momentos com o restante da família, né? Há muitos casos de conflitos quando se separam, mas eu queria deixar bem claro que para você que ama seu filho, você que quer o melhor para ele, não esquece que é importante o papel dos avós, o papel do tio, dos primos, e não quebre pode até separar, pode divorciar, mas não pode quebrar o vínculo familiar, tão importante na vida das crianças, né? E até na saúde também mental, na saúde espiritual, né? Os avós que se envolvem assim com os filhos, eles têm saúde mental
muito boa, e física também, combate doenças como depressão, Alzheimer, assim como a Dinalete até já falou. Então vamos fazer tudo para viver bem, em família, porque a família é um projeto de Deus. A família em primeiro lugar. É com ela, é ali dentro que a gente constrói a vida social na igreja, no trabalho, na escola e também para a vida eterna. Porque é um projeto de Deus. Não esqueçam isso. Vamos viver bem, né, Adinalete? É verdade, Luiz. Então é muito importante essa união, essa parceria, porque a família é a sustentação que essa criança recebe quando criança para se formar um adulto com uma boa conduta. Porque se não receber, como se pode passar algo que não se recebe? Então fica sem condições. É muito importante. Mesmo que tenha um conflito entre os adultos, mas esses adultos não devem deixar a criança ter o contato com a família. Como você falou, mesmo separada, não deve proibir, tem que ter esse contato, tudo isso para o bom desenvolvimento dessa criança e da família. Tira o tempo para seus netos, tira o tempo para você, porque realmente é muito importante. Eu achei, agora há pouco, uma fala da Dinalete muito oportuna, né? Quando ela se refere à questão de que a gente aproveite esse espaço para dar o exemplo de comportamento, tá? Mas sem se envolver com a educação da família. Os pais têm o projeto deles e a forma deles trabalhar. Na questão religiosa, que a gente deixa lá, se os pais estão ensinando, orientando a religião X, nós temos o direito de respeitar. Tá? Não podemos interferir. Tá? Agora, claro que cada um tem a sua forma de trabalhar. Né? É verdade, Luiz. Então, nosso tempo acabou. Você faz a oração. Vamos orar. Vamos agradecer ao Extin Chamas, no nome da pessoa do César e a sua família, que sabendo o valor de levar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dá o apoio cultural. É verdade. Preparando as pessoas, aquela que almeja colocar no seu coração, melhorar espiritualmente, emocionalmente, e ele tendo essa consciência, o César e a sua família, tendo essa sua consciência, eles nos dão o apoio. E nós somos muito gratos por esse entendimento. E peço que Deus continue abençoando a sua família, irmão César, e a sua empresa. A você também que ora por nós, aí a gente agradece. E oramos por vocês também. Sim, agora vamos render graças a Deus, que sem Ele não era possível estarmos aqui. Vamos elevar o nosso pensamento. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, amado Pai, estamos aqui reunidos no Teu nome e queremos Te render graças e Te dizer que não tem Deus maior e nem Deus melhor como o nosso Deus. Que só Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todos os louvores. Mas eu venho te pedir, amado Deus, em nome de Jesus, capacita os pais na criação desses filhos. Capacita os avós para ajudar dentro daquilo que for necessário para o melhor desenvolvimento dessas crianças, para que venha a ser formado verdadeiro cidadão, capacitado para a terra e também para a tua mansão celestial. Vai dando saúde, meu Deus. Vai dando a prosperidade, para que possam também ajudar na área financeira. Vai dando a união, meu Pai, nesses lares, a paz, a paciência, a misericórdia e o amor que só pode vir de Ti. E na certeza que o Senhor está me ouvindo, eu te rendo graças
no nome do teu amado Filho, que derramou o sangue na cruz, Jesus. Amém. Então, terminamos mais um programa, Momento da Família, dedicado aos avós, a você que nos acompanhou, mas para semana a gente está de volta, né? Porque a obra de Deus não pode parar.